Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue-me. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 21 de outubro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem Segue. Então parabéns você aí que está desde o começo fazendo essa meta comigo aqui de ler as escrituras diariamente. Bom, é uma meta de nós perseverarmos em nos aproximar mais do Senhor, né? Ler as escrituras todos os dias vai nos aproximar mais do Senhor, vamos criar intimidade com Ele, vai aumentar a nossa capacidade de suportar as provações, as tentações e também vai fazer com que nós possamos aumentar a nossa capacidade de receber revelação e entender a vontade do Senhor em nossa vida pessoal. Então, a designação do Vem Segue-me que eu vou compartilhar hoje com vocês se encontra aqui no livro de 3º Nef, capítulo 27, o versículo 16 e o versículo 17. Aqui quem está falando é o Salvador Jesus Cristo e ele está falando aqui o que é o evangelho dele. Eu vou ler o versículo 16 e 17 e vou falar de uma palavra que me chamou a atenção aqui, tá bom? Então diz assim no versículo 16 e o 17. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome, será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai, no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Aquele que não perseverar até o fim será cortado e lançado no fogo, de onde não mais voltará, em virtude da justiça do Pai. Bom, então aqui ele falou sobre se arrepender e ser batizado, né? E que após nós se arrependermos de sermos batizados, nós já estamos no caminho certo. Aí ele diz que devemos perseverar até o fim. Todo aquele que perseverar até o fim, ele vai ter por inocente, né, perante o Pai dele ali. Então a pessoa vai ser salva no reino de Deus, vai ter o reino celestial. Ele não fala que a pessoa não vai cometer erros, mas a pessoa vai perseverar, vai continuar prosseguindo, tá bom? Com firmeza em Cristo. E outra coisa que ele falou aqui é que aquele que não perseverar, né, vai ser lançado no fogo, de onde não vai ter mais retorno. Onde é esse fogo? Né? É um tormento na mente da pessoa, né, de saber que não perseverou, que não foi fiel aos convênios, né, que deveria ter sido. Ou seja, eu acredito que todos nós, após passarmos por esse julgamento, que estivermos no reino celestial, nós vamos olhar para trás e dizer: nossa, era só isso que eu tinha que fazer? Né? Qualquer desafio, né, que possa ter tido aqui na Terra não é nada perante o que nós vamos ter lá no reino celestial. Então nós precisamos ter essa perspectiva, tá bom? A palavra que me chamou a atenção aqui, que eu quero falar hoje, é essa, sobre perseverar. O presidente Gift Uftdor, ele deu 3 definições da palavra perseverar em épocas diferentes da vida dele. Por exemplo, quando ele era criança, perseverar até o fim para ele significava aguentar até o fim das reuniões da igreja sem dormir, né? Depois, quando ele era um adolescente, ele observava os mais idosos na ala ali, e para ele perseverar até o fim significava ficar firme na igreja, né? Até o final da vida, né? E depois ele dá uma nova definição aqui do que é perseverar. Ele diz assim: portanto, perseverar até o fim não é apenas uma questão de suportar passivamente as circunstâncias difíceis da vida, ou ir levando. Nossa religião é ativa e ajuda os filhos de Deus ao longo do caminho estreito e apertado, que lhe permite desenvolver o seu potencial pleno durante esta vida e voltar à presença de Deus um dia. Com essa perspectiva, perseverar até o fim é algo edificante e glorioso, e não algo penoso e sombrio. Nossa religião é uma religião de alegria, esperança, força e libertação. Então ele teve aqui uma nova perspectiva do que é perseverar. No guia de estudo das escrituras diz o seguinte, dessa palavra perseverar, diz assim: permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. Para mim, perseverar até o fim significa fazer de novo. Ou seja, como que eu vou perseverar até o fim lendo as escrituras?
é fazendo de novo. Amanhã eu vou ler as escrituras de novo e depois de amanhã eu vou ler novamente, né, as escrituras de novo. Então significa prosseguir nesse caminho de ficar fazendo sempre de novo. Então, para mim, a definição da palavra perseverar significa fazer de novo e depois fazer de novo, né? Então, notem que aqui no guia de estudo das escrituras fala que é fazer, né, apesar das dificuldades, das tentações ou da oposição. Há uns 2, 3 dias atrás, quando eu estava gravando aqui a mensagem do Vem Segue, né, eu acho que muitas pessoas repararam, né, que estava tocando um funk, né, na comunidade aqui, estava bem alto. Era impossível não sair o áudio do funk também na mensagem que eu estava compartilhando. Mas isso é perseverar. Vou deixar que a oposição faça com que eu não grave ou deixe de estudar as escrituras. Então isso é perseverar. Independente do que for acontecer, você tem que ter isso na sua vida. Aí eu vou ler as escrituras independente do que acontecer. E se acontecer algum desafio, né, eu tenho 2 frases de efeito muito bom que vai te ajudar, né? Uma delas é: isso não é desafio para um cristão. Quando vir esse perigo para cima de você, esse desafio, você diga para si mesmo: isso não é desafio para um cristão. E aí isso significa que você, como discípulo de Jesus Cristo, como cristão, é mais forte do que o desafio que veio sobre ti. E ainda assim você vai parar e vai ler as escrituras. Tá bom? É uma frase de efeito que eu gosto bastante. Outra frase de efeito, né, que eu gosto bastante, que eu aprendi com meu amigo Marcelo, ele gosta de fazer academia e ele diz assim, ó: um treino ruim é melhor do que não fazer o treino. Então ele fala que um treino ruim é melhor do que não fazer o treino, né? E eu tomei isso para minha vida também. Eu comecei há 2 anos atrás a praticar corrida para ter um condicionamento físico melhor. Na verdade não é muita coisa, eu corro só 2,8 km, né? É rapidinho, eu só dou uma volta aqui, é rapidinho. E eu faço isso 5 horas da manhã. Quando é 5 horas da manhã eu saio, né, para fazer essa corrida e volto para casa assim, e aí depois eu estudo as escrituras também. Então o que acontece? Todos os dias eu faço isso, e tem dia que tá mais frio, tá com dificuldade, aí eu vou devagarzinho mesmo, mas porque eu coloquei isso na minha cabeça, né, que é melhor um treino ruim do que não fazer treino nenhum, né, ou não ter o treino. Então, transferindo isso para outras etapas na nossa vida, por exemplo, as escrituras, é melhor você ler um versículo das escrituras antes de dormir do que não ler versículo nenhum, tá bom? É melhor você ter 2 minutos para ler as escrituras do que não ler as escrituras. Então nós devemos colocar isso na nossa mente, tá bom? Agora, melhor do que qualquer frase de efeito para nós é o que? É nós colocarmos o nosso joelho no chão, falarmos com Deus a nossa dificuldade, abrir o nosso coração e pedir para que Ele nos dê força para prosseguir, para fazer de novo, para prosseguir com firmeza em Cristo, tá bom? Eu vou terminar essa mensagem com outro versículo, porque sempre quando fala sobre perseverar até o fim, eu lembro de quando o Nefe fala lá em 2º Nefe, capítulo 31, versículo 20, né? É uma escritura muito conhecida, muitos membros da igreja amam ela. Diz assim: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com as palavras de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai: tereis vida eterna. Eu vou fazer uma dinâmica com essa escritura aqui, tá bom? Aqui, né, ele está dizendo que se nós perseverarmos até o fim, o Pai vai dizer para nós: eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Vou fazer uma dinâmica, eu vou acrescentar uma palavra nessa escritura aqui em algum determinado momento. Eu vou acrescentar a palavra quase. E vocês determinam se a escritura fica verdadeira ou não, tá bom? Então vamos lá, diz assim: deveis, pois, quase prosseguirdes com firmeza em Cristo, tendo quase um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim quase perseverardes, prosseguirdes, e quase banquetear-vos com as palavras de Cristo, e quase perseverardes até o fim. Eis que assim diz o Pai:
quase tereis vida eterna. Né? Então é uma brincadeira na Escritura, mas não deixa de ser uma verdade. Porque se nós quase perseverarmos até o fim, então quase teremos a vida eterna. Bom, então eu deixo essa mensagem com vocês para que nós possamos pensar nessas coisas, que não pode existir um desafio maior que nos deixa de ser cristão, que vai deixar impedir a gente de ter o nosso contato com o Senhor por meio das Escrituras. Bom, e que mesmo na dificuldade, você ler um pouquinho é melhor do que não ler as Escrituras. Eu deixo essa mensagem. Se você gostou dessa mensagem que eu compartilhei hoje com você, se inscreve aí no meu canal Escola Dominical Brasil e deixa um like, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.